pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Pessoal, nós estamos na aula de número 20. Esta é a última aula que nós, como nós conversamos, essa é a última aula em que nós vamos falar de assuntos sem entrar em entidades eletrocardiográficas propriamente ditas. Mas eu não poderia deixar, pessoal, de trazer esse tributo pessoal aqui, de trazer o reconhecimento que essa aula tem no seu bojo, no significado que ela tem, um olhar voltado para a história da eletrocardiografia. Como foi que a eletrocardiografia chegou até nós? Como que ela partiu lá dos primórdios, quando não se conhecia nada sobre a eletrofisiologia, como é que chegou na altíssima complexidade que nós vivemos hoje. Então, eu quero levar você por esse caminho, eu quero fazer um flashback com você, para que a gente possa reviver juntos esses principais momentos da história da eletrocardiografia. Pessoal, antes de entrar na história da eletrocardiografia propriamente dito, eu queria filosofar um pouquinho com vocês. Então, eu anotei aqui que o homem é um ser conceitual. Já pensou sobre isso? É muito interessante, pessoal. A gente tem várias definições que a gente pode lançar mão, a gente tem vários conceitos que podem de alguma forma trazer uma faceta conceitual da pessoa humana, uma faceta conceitual do gênero humano, da espécie humana. Anotei algumas aqui para pensarmos hoje. O homem é um ser espiritual, o homem é um ser racional, faz uso da razão. O homem é um ser inteligente. Inteligência aqui entendida como aquela capacidade de se relacionar diante de circunstâncias novas e se impor do ponto de vista da sobrevivência. O homem é um ser social. Essa quarentena que eu digo, né, pessoal? Essa imposição de isolamento social tem mostrado para nós o quanto somos seres sociais, o quanto nós precisamos do outro para nos relacionarmos, o quanto gostamos de viver em comunidade, o quanto gostamos de viver em agrupamentos, o quanto cada um de nós não sobrevive bem sozinho. O homem é um ser social. O homem é um ser cordial. Essa é uma definição brasileiríssima, essa é uma definição do Sérgio Holanda, Buarque de Holanda, e que ele traz essa ideia do ser cordial como aquele homem como aquele ser com sua afetividade própria, as suas características próprias, a necessidade de se relacionar com o outro, o apego ao outro, né? Muito curioso esse conceito do homem como um ser cordial. A gente que tem, por mero trocadilho, por mera coincidência, pessoal, a gente que tem cordial, uma palavra que vem do latim cordis, que se refere ao coração. Por isso que aquilo que é memorizado, a gente fala que sabe decoração. E o homem é um ser histórico, né? Para chegar aqui na nossa aula, pessoal, é muito importante a gente pensar na história, não é? A história é o nosso próprio relato, né? Então a história da humanidade, a história do Brasil é o nosso próprio relato. Certa vez eu estava conversando com uma das nossas filhas e ela estava se queixando das matérias e ela dizia lá pelas tantas para mim assim: olha, pai, a única disciplina, a única matéria que eu gosto no colégio é história. O resto não gosto, não consigo me familiarizar, não consigo me encontrar nelas. Eu tive uma resposta, pessoal, que eu confesso para vocês que eu mesmo fiquei depois refletindo ali naquilo que eu havia dito. Eu disse: pois é, geografia é o estudo do lugar onde acontece a história. A matemática é o cálculo dos fenômenos e são as métricas da história. Ela me olhou assim. E física? Física é a medição dos fenômenos relacionados à história. E se nós fôssemos trazer para as ciências médicas, pessoal, é tudo uma história, né? Tudo se resume na história pregressa da moléstia atual. Então, quando você estuda anatomia patológica, você, na verdade, está estudando a geografia da doença, o local onde a história acontece. Então, é interessante essas aplicações que nós podemos fazer, pessoal. Como esse tema é interessante. O homem é um ser histórico. Nós temos a nossa história, nós conservamos a nossa história, nós transmitimos a nossa história. E não poderia deixar de dizer, afinal estamos numa aula de eletrocardiograma, não poderia
deixar de nos lembrar que o homem é um ser elétrico. Nem vou entrar nisso agora, pessoal, mas é muito interessante a gente notar, reconhecer e pensar a respeito da bioeletricidade corporal. Muito bem, e aqui para a gente finalizar esse momento de reflexão filosófica acerca da história e o seu papel, eu deixei aqui algumas indagações para a gente fazer. Olha só, pessoal, essa reflexão, a nossa história, a história da nossa vida, pessoal, é de um valor inestimável, porque é o nosso referencial pessoal. Você e eu só podemos saber o quanto caminhamos na nossa trajetória, o quanto chegamos, quais são os alvos que queremos atingir, se a gente levar em conta uma coisa: qual é o ponto de partida? Qual é a nossa origem? Onde nós nascemos? Quem são ou quem foram os nossos pais? Qual é a história deles? Onde você estudou? Quem eram seus amigos? Quem eram seus colegas de turma? Quem eram ou quem foram seus professores? Pessoal, eu quero, já que estou me dirigindo a um público essencialmente formado de jovens e estudantes, eu quero deixar uma mensagem, pessoal. Nós no Brasil não temos cultura da história, nós não temos a cultura de transmitir, de resgatar, de conservar, nem mesmo de valorizar a nossa história. E aqui eu me refiro tanto à história nacional quanto à história pessoal de cada um de nós. Então fica a dica, pessoal, olhemos para a história e para aprender a lançar esse olhar sobre a história, lancemos um olhar sobre a história da eletrocardiografia clínica. Muito bem, pessoal, eu quero, essa é uma aula meio saudosista, vocês vão perceber isso, é uma aula meio cheia de tributos, né? E eu quero começar homenageando meu saudoso professor Jofre Marcondes de Resende, professor Jofre, que nos ministrou aula enquanto graduando da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Professor Jofre era responsável, dentre outras coisas, um excelente cirurgião, uma expertise em megaesôfago incrível, né? Foi o primeiro cientista a relacionar a etiologia do megaesôfago com Chagas, brilhante que era o professor. E ele era responsável, pessoal, na universidade, por uma das suas maiores paixões. Ele tocava a disciplina, o curso paralelo que nós tínhamos na faculdade de História da Medicina. Chegou até a construir um curso continuado, do qual assistimos muitas e muitas aulas. Uma sumidade, o professor Jofre. E eu aprendi, pessoal, a valorizar a história da medicina, em particular a história da medicina, através desse professor Jofre Marcondes. E aqui, pessoal, eu quero então, botando o pé nessa coisa da história, eu quero nos lembrar que a vida, enquanto seus mecanismos, enquanto a sua realidade, enquanto a sua forma de se instalar, sempre fascinou o homem, sempre fascinou os cientistas. Hoje nós temos um cabedal de conhecimento muito grande, mas nós estamos aqui lançando o nosso olhar a um tempo que não havia muito conhecimento e que a exploração anatômica, a dissecção do corpo humano era um crime, era uma razão para a excomunhão. Então nós estamos falando de uma época de grande desconhecimento, mas não menos de grande curiosidade, grande expectativa, grande sede de conhecimento a respeito dos fenômenos que envolvem a vida. Quando a vida começa? Como que ela termina? Por que algumas doenças matam, outras não? Falar em história da eletrocardiografia, pessoal, tem tudo a ver com esse tema. Então aqui a gente volta o nosso olhar para os tempos de Hipócrates, para os tempos de Galeno, entre os pais da medicina, e nós vamos nos lembrar da teoria humoral, pessoal. Então eles acreditavam que havia 4 humores, e curiosamente o professor Jofre Marcondes ele escreveu um artigo muito interessante dos 4 humores, as 4 bases, em que ele explora muito esse conhecimento e nos traz respingos para a cultura médica atual, né? Então, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. E por que eu estou falando isso, pessoal? O que isso tem a ver com a eletrocardiografia e com a sua história? Aqui a gente está começando, pessoal, a falar de uma época em que se acreditava que havia grandes humores universais e que esses grandes humores universais
eles de alguma forma eles se entremeiavam, produziam intersecções e tinham influências sobre o corpo humano. Então, nós não temos ainda o conhecimento nessa época da eletricidade, dos fenômenos bioquímicos, bioelétricos, biofísicos corporais. Nós vamos ver que muito do pensamento elétrico corporal nos primórdios da eletrocardiografia era baseado em teses filosóficas, como a tese, como a teoria dos 4 humores. Então aqui, pessoal, ainda é um material do professor Joffre, só para que a gente tenha uma ideia dessa divisão. Não cabe aqui, embora seja um tema interessantíssimo e que você deve estudar como história da medicina, não cabe aqui a gente divagar mais, mas aqui é um momento, um esquemático que o professor Joffre tanto usava para ensinar essa disciplina. Aqui então, estão os 4 humores distintos, divididos e relacionados com elementos da natureza, relacionados com estação do ano e assim por diante. Observe que não é mera coincidência, pessoal, os elementos primitivos da medicina tradicional chinesa que guardam com essa ideia íntima relação. Muito bem, então aqui nós começamos a falar do primeiro personagem da nossa história, pessoal. Estou falando de René Descartes, um homem interessantíssimo, com um conhecimento incrível, com uma herança que nos deixou até hoje incrível, muito material legal de ser lido, de ser estudado. Ele que era filósofo, físico, matemático, então ele trabalhou muito nessa teoria dos fluidos, muito influenciado pelos humores que dominavam o pensamento médico naquela época, né? E ele propôs uma ideia interessante, que os nervos conduzem o fluido vital. Lembra da teoria dos humores? Então os nervos, eles fazem a condução de um fluido vital que se condensa ao entrar no corpo humano, mas que perpassa os seus próprios limites e está inserido numa dimensão maior do próprio universo, né? De René Descartes, essa ideia. Ele que também, pessoal, fez as suas incursões pela geometria e pela matemática, e aqui eu quero lembrar algo que já falamos em aulas passadas, se não me falha a memória, na primeira aula. Nós falamos do princípio de Descartes da geometria. Ele é muito interessante para nós entendermos a disposição das letras que nomeiam os acidentes elétricos do traçado eletrocardiográfico. P, Q, R, S, T. O princípio dizia que quando nós queremos nomear pontos de uma reta, nós iniciamos com a letra A e seguimos o alfabeto. Ao passo que ao nomear pontos de uma curva, nós iniciamos com a letra P e a partir daí continuamos com a ordem alfabética, P, Q, R, S, T, U. Não se encontra, pessoal, na obra de Einthoven, nem de quem logo depois dele escreveu sobre ele, não se encontra essa explicação claramente, mas possivelmente, pessoal, essa seja a explicação mais plausível, essa seja a explicação mais cabível, porque Einthoven escolheu P, Q, R, S, T, U para nomear os acidentes do traçado eletrocardiográfico que hoje a gente conhece. E possivelmente ele não mencionou, pessoal, porque era um conhecimento inerente, porque era um conhecimento lugar comum naquela época. Possivelmente se tratasse de uma regra, uma convenção tão claramente entendida e tão já estabelecida que não fazia o menor sentido ele explicar nos seus textos. Talvez por isso ele não tenha feito essa explicação nos textos em que publicou. Muito bem, chegamos então, depois de falar de Descartes, de Luigi Galvani, ou Galvani se você preferir, esse anatomista, médico, físico, estudou o fenômeno da bioeletrogênese. Aqui ainda muito, pessoal, embrincada com essa ideia do humor vital, desses 4 humores que formam uma condensação simbiótica no nosso corpo, e quando estão em equilíbrio nós estamos saudáveis, quando desequilíbrio nós adoecemos. Então eles relacionam aquelas primeiras impressões dos fenômenos bioelétricos exatamente com essa ideia, né? Então ele foi um professor universitário e que ele demonstrou um experimento que ficou muito conhecido, as pernas dissecadas de rãs sob estimulação elétrica, então mantendo uma atividade motora. Então aqui está um desenho de época mostrando o sapo preparado, e que esse sapo então com seus músculos e nervos expostos, ele tinha movimentos
em resposta a faíscas elétricas. Faíscas elétricas essas que eram decorrentes da passagem de corrente elétrica, que na verdade eram desconhecidas à época. Aqui está a garrafa de Leyden, pessoal, um dispositivo que foi muito utilizado nessa estimulação elétrica também. Deixei aqui para você a descrição de como é que se mantinha, como é que se produzia essa garrafa. Muito bem, chegamos agora a Alessandro Volta, doutor Alessandro, médico italiano. Ele seguiu os experimentos de Galvani, ele só não concordou, pessoal, com a explicação dessa ideia da bioeletricidade, da biogênese da eletricidade, como decorrente dessa influência moral a partir do pensamento moral que veio lá de trás, como nós mostramos, né? Então ele passou a afirmar que a eletricidade que fazia contato, que tinha passagem ali pelos tecidos dissecados daqueles anfíbios, e a partir daí tinha-se contração muscular, e nós sabemos hoje, pessoal, que ele estava correto, né? Não havia nenhum humor ali em atividade que pudesse explicar aquela resposta contrária. Depois nós queremos destacar Carlo Matteucci, e note vocês que estamos aqui estabelecendo as bases, né, pessoal, contando a história um pouquinho pré-Einthoven. Você que já sabe que Einthoven é o precursor da eletrocardiografia clínica, nós estamos um pouquinho lá atrás, né? Físico, neurofisiologista. A contribuição dele foi demonstrar que a corrente elétrica, existia uma corrente elétrica que acompanhava cada contração cardíaca, e essa foi uma conclusão de 1842. Vejam que ainda estamos lá atrás, nos primórdios ainda do conhecimento fisiológico que hoje se tem. Johannes Miller dedicou-se ao estudo do reflexo das rãs e escreveu bastante a respeito disso, ele que era também professor universitário. Esses dois fisiologistas, pessoal, eles são responsáveis pela primeira descrição do potencial de ação cardíaco, se tornando então importantes na história por isso. Helmholtz é uma outra figura que a gente deve destacar na história. Ele conseguiu medir algo que não tem muita relação direta com a história da eletrocardiografia, mas permitiu, pessoal, um pano de fundo para o desenvolvimento que viria em seguida. Ele conseguiu medir a velocidade da passagem do impulso elétrico por nervos, chegando à conclusão muito próxima da realidade de 25 metros por segundo. Estamos falando de 1852. Giovanni Matteucci, ele foi responsável pela criação do eletroscópio de palheta, um dos primeiros equipamentos para fazer medições elétricas. Não tinha medições precisas, pessoal, mas foi a primeira forma como se pôde fazer medições de corrente elétrica, né? Esses dois conhecidíssimos pesquisadores são os pais do eletromagnetismo, né? E aí o eletromagnetismo, pessoal, inaugura na confecção dos equipamentos de medida uma outra geração, em que a partir do princípio que é usado até hoje do eletromagnetismo, e dispositivos muito mais precisos puderam ser construídos. William Kelvin foi um matemático e físico irlandês, responsável ou apontado como o criador do galvanômetro, e ele deu esse nome em homenagem a Galvani ou Galvani. E veja, interessante, pessoal, a forma, né? Uma bobina enrolada em fio isolado de cobre, em volta de um magneto colado a uma agulha, que permitia então as medidas aí desse dispositivo. Esse sujeito, um fisiologista alemão, pessoal, Raymond, Emile Dubois Raymond, ele foi um professor de fisiologia, ele é considerado o pai da eletrofisiologia. Ele segue os estudos, as pesquisas de Miller, e aí ele desenvolveu um galvanômetro muito mais aperfeiçoado. Veja esses números que eu trouxe aqui para vocês: 24.000 voltas de fio de cobre, pessoal, aí em torno de 5 quilômetros de fio, né? E detectou então a corrente de ação no coração e nervos de sapo.
Ok, na linha do tempo, então, depois surge, pessoal, o quimógrafo de tambor, que é um aparelho agora mais sofisticado, que passa a fazer as medições a partir do movimento de uma agulha sobre um tambor. Isso permite que um papel percorrendo ali ou sendo impulsionado por esse tambor permitir um registro dos eventos elétricos, né? E é interessante a gente notar, pessoal, que é desse autor, dessa época, o primeiro registro dos fenômenos cardíacos, como por exemplo a contração de um músculo, e esse fenômeno é relacionado ao tempo. Você que se lembra muito bem que as duas variações ou as duas variáveis do traçado eletrocardiográfico são exatamente tempo na sua instância horizontal e a amplitude na sua instância vertical. É daqui que nasceu esse princípio, pessoal. Muito bem. Então chegamos na figura conhecidíssima, propalada, considerado como o pai da eletrocardiografia, e estou falando de Willem Einthoven. Einthoven foi um fisiologista holandês que nos idos de 1901, 1902, ele aperfeiçoou o galvanômetro a partir de um galvanômetro de corda, e a partir daí ele conseguiu fazer o primeiro eletrocardiógrafo de que se tem notícia na nossa era. Campbell incrementou esse sistema de medida, né, de forma que essa medição ficasse com mais precisão, se utilizando de um tubo de raios catódicos, da ampliação com o uso de válvulas elétricas. Então veja você que a ideia ela vai se disseminando, a tecnologia vai melhorando, inclusive a passos largos para a época, já que nós estamos falando aqui de uma época extremamente precária do ponto de vista tecnológico, né? Hoje isso seria muito fácil com um computador. Nós estamos falando aqui dos idos de 1800 e pouco, 1900. Muito bem, esses dois eletrofisiologistas norte-americanos, pessoal, eles escreveram bastante sobre o uso do oscilógrafo como registro ali da condução de estímulo elétrico em segmentos corporais. Isso valeu a eles o prêmio Nobel daquela época, né? Lippmann é um outro ator importantíssimo nesse histórico, é uma referência importante. Agora nós estamos falando de um físico francês, e ele inventa o eletrômetro capilar em 1870, ganhando captando aí mais um prêmio Nobel para a história da eletrocardiografia. E aqui está o eletrômetro de Lippmann, não sei se dá para vocês verem com detalhe. Esse é um artigo muito interessante, produzido ou publicado pela Revista Médica de Minas Gerais. Muito interessante esse artigo, muito feliz na sua redação, muito inclusivo. Muito da nossa aula de hoje é baseado neste artigo. Muito bem, John Burdon foi importante por conseguir fazer a descrição, pessoal, de que houvesse ou de que havia dois momentos do ciclo cardíaco do ponto de vista elétrico, né? A partir do eletrômetro de Lippmann, ele descreve a fase da despolarização e a fase da repolarização, até então um fato desconhecido. Augusto Wöhler realizou o primeiro eletrocardiograma humano com eletrômetro capilar de Lippmann, e isso aconteceu em 1887, né? Então vocês veem que nossa história vai e volta ali no limiar de final de 1800 para início de 1900. Ele demonstrou, e foi o primeiro a realizar isso, pessoal, ele demonstrou sinais, a possibilidade de captação de sinais a partir da superfície do tórax. Relacionou batimentos com oscilações elétricas, derrubou uma tese que se combatia na época. Se dizia que uma espécie de atrito, um mau contato ou qualquer mau funcionamento assim, a partir da sístole mecânica do coração, trazia um artefato mecânico para o eletrodo então transferia isso na forma de evento elétrico. Com esse pesquisador se provou então que na verdade era o próprio evento cardíaco que gerava aqueles achados do traçado, como hoje nós sabemos que é mesmo, né? Agora, um fato curioso acerca desse profissional, pessoal, é que ele diz que o eletrocardiograma não teria lá grandes indicações clínicas, não teria grandes usos clínicos, e você e eu, que acabamos de ter uma aulinha ali das indicações e do uso de
eletrocardiograma, pense nisso, né? Olha, é muito complicado tecnicamente, é pouco útil clinicamente, possivelmente não vai ter nenhum interesse. O próprio autor, o próprio inventor fez essa declaração. Então, ele continuando seus estudos, ele fez um incremento ainda maior, ele melhorou os sinais elétricos, colocando seus pés, ou colocando os pés, as extremidades dos seus pacientes dentro de solução salina, o que gerou vários choques elétricos, né? Inclusive há uma tradição que conta que ele eletrocutou o seu próprio cachorro Jim. De qualquer forma, o Bulldog ficava ali com suas patas imersas em solução salina, onde havia corrente elétrica, e isso inclusive rendeu uma censura pela Câmara dos Comuns. Ficou conhecido na história. Então aqui está a imagem, né, ele colocando aí os seus pés dentro de um recipiente com solução salina. Perceba que as mãos também imersas em solução salina. E perceba, pessoal, o trombolho, olha o gigante desse aparelho. Compara hoje com os aparelhos que nós chamamos de eletrocardiógrafos, né? Portáteis, você coloca ali numa maleta embaixo do braço e vai de boa. E aqui está o sujeito com o seu cachorro Jimmy. É uma gravura aí da época. Muito bem, a partir daí a coisa evolui de uma forma muito rápida e curiosa, pessoal. E aí então vem a Einthoven, aperfeiçoa o aparelho de Lippmann, que era grosseiro, não tinha conceito de derivações, não tinha nada ainda, apenas ele é um marco porque ele consegue abstrair o sinal a partir da superfície torácica. E ele vai então e aprimora esses aparelhos de medição, né? Agora olha só que curioso, pessoal, o aparelho de Einthoven, que permitia algo muito parecido com o nosso eletrocardiograma hoje, pesava 270 quilos e não podia naturalmente ser deslocado com facilidade, né? O laboratório da Universidade de Leiden ficava quase 1 milha do hospital onde os exames eram realizados. Foi então que Johannes Bocher, um amigo de Einthoven, dá uma sugestão curiosa: por que não liga um fio de telefone e faz o exame à distância? Então, o primeiro eletrocardiograma por telemedicina. Olha a telemedicina nascendo aqui, pessoal, olha porque a história é importante, né? Se você pensava que a telemedicina era alguma coisa criada aí próximo da quarentena, alguma coisa própria dos tempos de SARS-CoV-2, você está enganado. Aqui nascia a telemedicina. Então, olha só o mutirão, pense na jogada que foi isso, pessoal. Cerca de 7 pessoas se envolvendo aí para a feitura do primeiro eletrocardiograma, que hoje alguém faz sozinho com facilidade em poucos minutos, sendo que 5 pessoas foram utilizadas, segundo a história, somente para manobrar o aparelho de Einthoven, né? E esse primeiro exame, segundo a história, foi feito num domingo, dia 22 de março de 1905. Essa façanha, esse feito, renderia a Einthoven mais um prêmio Nobel para a história da eletrocardiografia, renderia um prêmio Nobel. Muito bem, em 2013, alguns anos depois, estudando ali com afinco essa área, a Einthoven cria o conceito de vetor cardíaco e dava então nascimento à ciência da vetorcardiografia, né, pessoal, que a gente já comentou com vocês. E ele publicou diferença de comportamento e disposição de vetores em condições como hipertrofias e distopias cardíacas, rotações cardíacas, condições em que o coração não se encontrava em sua posição habitual. E aqui, como eu disse, em 1924, rende um prêmio Nobel para ele, um prêmio Nobel merecido, né, pessoal? Isso aqui é um decalque de uma publicação da época, em que a gente vê aqui em arabescos, né, pessoal? É um traçado que a Einthoven ainda precisava corrigir por conta de alguns erros. Aqui está então flagrantes do registro da época, e aqui o nosso homem, aqui a gravura de Einthoven. Muito bem, Thomas Lewis foi o precursor dos primeiros estudos acerca das arritmias, e as arritmias, pessoal, foram uma das primeiras indicações, historicamente falando, da feitura de eletrocardiograma, né? Então ele estudou não apenas com eletrocardiograma, mas com aparelhos mecânicos como o esfigmógrafo, um registrador de pulsos, para registrar tanto pulsos venosos como íctos cardíacos, e criou princípios a partir daí interessantíssimos e válidos até hoje.
Wenckebach, que nós conhecemos lá de uma variação do bloqueio AV de segundo grau, né? Você vai ver isso, do sino atrial também, a gente vai tratar disso. Ele tem uma participação muito intensa nessa área de estudos, não exatamente com eletrocardiografia no primeiro momento, pessoal, mas lançando bases que foram muito úteis para que depois pudessem ser associadas com os conhecimentos eletrocardiográficos que viriam depois. Arthur Kushner é um fisiologista escocês que tem o mérito, pessoal, de ter feito a descrição de fibrilação atrial, arritmia que só se conhecia até então em cães. Ele descreve pela primeira vez em adultos, em humanos, perdão, sendo que Lewis foi quem levou ao primeiro registro que se tem na história de fibrilação atrial usando o galvanômetro de corda. Muito bem, Frank Norman Wilson, um outro ator importantíssimo da história da eletrocardiografia, pessoal, agora já demos um salto no tempo, estamos em 1934, ele cria então as derivações unipolares, porque se tinha até então somente as derivações clássicas de Einthoven, ou seja, estou falando de D1, de D2 e de D3. E ele então aumenta, não aumenta ainda não, ele registra o sinal advindo de braço direito, braço esquerdo e perna esquerda, criando respectivamente a VR, a VL e a VF que nós conhecemos. Mais tarde então essas ondas seriam amplificadas, elas foram amplificadas por Emanuel Goldberger em 1942. Ele propôs então que esse sinal elétrico sendo amplificado, teríamos um melhor entendimento dessa derivação. Muito bem, esses dois pesquisadores, pessoal, a eles nós devemos a primeira descrição das características típicas de um infarto e a relação entre a clínica de dor e dispneia com a própria trombose coronariana. Naquele contexto que a gente sempre gosta de ressaltar, né, pessoal? Quem faz aula comigo sabe as relações, as conexões, as correlações anatomoclínicas, né? As correlações clínico-semiológicas e por aí vai, e foi o que eles fizeram, então, trazendo uma contribuição muito importante. James Herrick, em 1912, já havia descrito, na verdade, pessoal, os sintomas clínicos da trombose coronariana, que hoje nós sabemos que está relacionado aí com o infarto, né? Em 1920, esse pesquisador registrou pela primeira vez a elevação do segmento ST em contradiça nas condições de infarto agudo do miocárdio. É o primeiro relato que a história registra, pessoal. E um dos seus alunos estudou 100 pacientes comparando uma coisa bastante interessante, eletrocardiograma versus autópsia, estudando aí o anátomo patológico desses corações infartados. Porém, o termo corrente de lesão, que hoje nós conhecemos, que é uma associação, pessoal, do supra, ou do desnível de ST com um aspecto topográfico, só veio em 1828 com os pesquisadores Evan Bedford e John Parkinson. Foram os responsáveis aí pelo termo corrente de lesão que utilizamos até hoje. Com Samuel Levine, ou Levine, se você preferir, em 1929, iniciou-se o uso clínico, a aplicação clínica do eletrocardiograma no manejo clínico, no diagnóstico, na condução dos pacientes portadores de infarto. Aqui está então outra importante indicação, como nós falamos há pouco na aula passada, de eletrocardiografia. E esses dois profissionais, pessoal, são os pais da eletrocardiografia de esforço, né? O famoso teste ergométrico. Somente em 1938, pessoal, com a cooperação desses dois organismos, a Associação Americana, a Associação Cardíaca Americana e a Associação Cardíaca da Grã-Bretanha, que se condensou, que se configurou o eletrocardiograma tal qual nós conhecemos hoje, com as suas 12 derivações. Nos anos de 1930 surge a primeira forma padronizada, vamos chamar assim, em linha de produção, a primeira forma popularizada, pessoal, de eletrocardiografia, que foram os eletrocardiogramas ou eletrocardiógrafos em fita.
Então ele se inscrevia numa bobina. A gente tem algumas formas até hoje desse tipo de eletrocardiograma, e os primeiros eletrocardiogramas, pessoal, usavam, como eu já expliquei, uma agulha incandescente que fazia os seus registros, as suas impressões num papel termosensível. O que dizer então desses pesquisadores, né, pessoal? Wells, Watts, Ketchel, Moptis, Cornell, Sokolov, irmãos Brugada, cada um com sua história, e eu vou resgatar essas micro histórias, pessoal, quando nós falarmos do que eles cooperaram, de qual foi a contribuição que eles trouxeram para a eletrocardiografia que hoje nós temos. O eletrocardiograma de repouso continua a evoluir, então nós temos monitoramento por Holter, nós temos estudo eletrofisiológico invasivo, eletrocardiograma de alta resolução, muito importante porque permite identificação dos pontos potenciais, mapeamento intracardíaco, importante na identificação, por exemplo, de uma via acessória, de uma zona ritmogênica, permitindo o procedimento da ablação, sobre o qual o Brasil é pioneiro. E os desfibriladores, aqui eu me refiro, pessoal, à eletrocardiografia realizada pelas pás dos desfibriladores. É claro que você sabe disso, qualquer desfibrilador externo que você colocar contra o peito do paciente, ele vai registrar um traçado eletrocardiográfico, ele vai fazer uma leitura que é muito oportuna para que a gente possa ter uma otimização do uso do próprio desfibrilador. O objetivo então é fazer diagnóstico da arritmia que normalmente fibrilação que o paciente apresentar, né? Ok, esse profissional, esse pesquisador com a sua equipe, pessoal, fez a primeira registro da obtenção intracardíaca de eletrocardiograma com potenciais ali posicionados, com catéter posicionado junto à topografia do feixe de His, e isso em 1969 é a base da ablação, é a base da técnica de mapeamento, né? Aqui está um exemplo, pessoal, essa é uma indústria brasileira, é Cafix. Esse é um exemplo de eletrocardiograma de fita, sendo que hoje a gente tem os eletrocardiogramas de páginas, como na aula passada eu mostrei para vocês. E aqui um exemplo de um eletrocardiograma portátil, um eletrocardiógrafo portátil, né? Hoje nós temos, pessoal, software, placas de aquisição muito pequenas, né? A gente brinca que o eletrocardiograma se mudou para dentro de um computador. Pessoal, eu quero render também nessa aula, nós estamos já caminhando para o nosso final, uma justa homenagem a alguns personagens da história da eletrocardiografia brasileira. O primeiro que lembro aqui, pessoal, é Hadimacruz. Ele descreveu o índice de Hadimacruz, que nós vamos aprender nas próximas aulas agora, quando falarmos de crescimento atrial. Também ele é foi pioneiro no trabalho de laser terapia para desobstruções coronarianas, pessoal. Um dos primeiros trabalhos do mundo foi realizado por ele. E como o Dr. Hadim uma vez falou numa entrevista, pessoal, ele foi talvez o idealizador do transplante cardíaco no mundo, né? Numa reunião clínica no Hospital das Clínicas, ele propôs a realização do transplante cardíaco, mas não foi aceito naquela época, e logo depois então eclodiu o primeiro transplante do mundo. Ainda falando da eletrocardiografia brasileira, né, a gente precisa lembrar de figuras como o professor Luiz de Curo, importantíssimo, que foi quem trouxe praticamente quem trouxe para o Brasil a eletrocardiografia, pessoal. Professor João Tranquese, né? A história da eletrocardiografia brasileira gravita ao redor desse nome. Um profissional, um pesquisador que projetou o nome do Brasil lá fora, principalmente trabalhando com pessoas como profissionais, como pesquisadores, como Sodi Palares e Henrique Cabreira, expoentes da eletrocardiografia mundial. Dr. João Tranquese, que escreveu livro, vários livros, né? Mas particularmente um livro de eletrocardiologia básica, muito importante. Dr. Fulvio Piled, outro marco histórico da eletrocardiografia brasileira, né? Foi um dos pioneiros ao lado do professor De Curo na implantação da eletrocardiografia no Brasil e também um dos fundadores do INCOR.
E aqui está uma historinha do professor João Tranquese. Eu pessoalmente gosto muito dele, né? Graduação de 1946, uma formação em Washington, nos Estados Unidos, um tempo trabalhando no México. Era uma pessoa, quem conhece menciona isso, né? É uma pessoa de extrema simplicidade e de um profundo conhecimento na área de cardiologia e de eletrocardiologia. Não posso, pessoal, deixar de jeito nenhum de render aqui uma justa homenagem também a essa figura, né? Figura conhecidíssima, típica, muitas vezes mal compreendida, que era o Dr. Enéas. O Dr. Enéas ficou famoso não apenas pelos seus conhecimentos na área da eletrocardiografia, na área da clínica, na área da cardiologia, mas também, pessoal, foi um ícone da educação em eletrocardiografia no Brasil, autor de vários livros. E aqui eu deixei o endereço, pessoal, depois copia o endereço, entra lá no YouTube, vale a pena. Esse é um preâmbulo de uma aula do seu curso de eletrocardiografia, em que o professor Enéas mostra de uma forma extremamente curiosa, partindo da análise do cromossomo humano. Ele mostra para aquela plateia por que ele acredita em Deus. Imperdível esse vídeo, né? Dr. Enéas, que se envolveu depois com a política, diante dos seus ideais nacionalistas, tentou a presidência da República por 2 ou 3 vezes, sem sucesso, né? Tombou, infelizmente, aí, vitimado pela leucemia. É uma perda inestimável para a história da eletrocardiografia brasileira. Dr. Selmo Celeno Porto, agora eu quero, pessoal, a partir do professor Selmo Celeno, finalizar essa aula trazendo ícones que na minha formação pessoal foram importantes. Então isso aqui é um tributo pessoal que faço a essas grandes estrelas da eletrocardiografia, da medicina, né? Professor Selmo, conhecidíssimo hoje no Brasil, inclusive por conta do seu livro de semiologia, foi meu professor de semiologia. Eu quero dizer isso para vocês com muito orgulho, isso muito me alegra. Ainda na época que não havia nenhum livro dele, para vocês terem uma ideia, nós estudávamos no rascunho, numa apostila do primeiro livreto de semiologia que o professor Selmo Celeno escreveu, que era um livro conhecido como O Exame Clínico, né? E eu posso dizer para vocês que foi meu primeiro professor ali que me ensinou as primeiras letras em eletrocardiografia. Dr. Erson, depois de seguido, o Dr. Erson já foi nosso professor, um excelente cardiologista, uma pessoa extraordinária, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, foi o nosso segundo professor em eletrocardiografia, agora ensinando ali a matéria a cadeira de cardiologia, né? Também quero me lembrar aqui do professor Salvador Rassi. O Dr. Rassi dava assistência a uma UTI em Goiânia, onde eu trabalhava como plantonista, e invariavelmente todas as vezes que o professor Rassi vinha à UTI era com ensinamento novo, era com uma dica nova, era com um sinal no eletrocardiograma, com algum ensinamento. Sempre muito rico muito ricas as visitas dele na UTI. Quero aqui também fazer uma lembrança ao Dr. Enoque Brandão. O Dr. Enoque foi meu chefe na residência de cirurgia cardíaca no Hospital do Servidor, e eu vejo que a grande contribuição do professor Enoque Brandão Meira na minha formação em eletrocardiografia foi me levar a este homem. Eram muito amigos, são muito amigos, né? Dr. Pimenta, e Dr. Pimenta eu considero como meu mestre em São Paulo na área de eletrocardiografia, me ensinou muito enquanto residente, e ele tinha um mote assim, né? Não pode operar se não souber eletrocardiograma, ali dando alfinetada nos cirurgiões. Ele que era sempre muito de alfinetadas, né? Grande cardiologista, muito que sei e devo aos ensinamentos, às aulas do professor Pimenta. Também quero lembrar meu companheiro de residência, o Chilian Ho. O Chilian é um companheiro que ensinava, né? Eu quero render também uma homenagem a ele, o Chilian que fez cirurgia cardíaca com a gente. Também quero me lembrar do professor Emílio. Agora já estou numa outra fase da minha vida. Eu vim para São Paulo, depois de muitos anos estou ensinando na Unisa, e o professor Emílio era professor da cadeira de cardiologia, e naquela época a gente criou o primeiro curso de eletrocardiografia em emergências na Unisa, e o Dr. Emílio foi um grande orientador. Bem como o Dr. Carlos Gum, anos depois se juntou à equipe da Unisa, um grande amigo, uma pessoa também que me ensinou muito. Quero aqui aproveitar e deixar também meu tributo de gratidão ao Dr. Adelmo de Oliveira, primo da minha esposa. Acabamos
de nos aproximar por esse vínculo, um grande mestre da cardiologia, um grande mestre da eletrocardiografia que muito me ensina até hoje. Esta é uma querida, você que está vendo essa aula pode achar muito estranho o que faz uma neurologista especialista em epilepsia numa aula de história da eletrocardiografia. Isso é equívoco? Não, senhores, isso não é equívoco. Doutora Glória, além de ser uma querida minha, é uma pessoa que sabe muito, na minha opinião, a maior especialista em epilepsia do nosso cenário nacional hoje, sem desmerecer os demais profissionais, e com uma particularidade muito interessante, uma expertise em eletroencefalografia muito grande. Quantas vezes sentamos para conversar e para dialogar sobre as diferenças entre a captura dos potenciais encefálicos, a captura dos potenciais cardíacos, como é que esses potenciais não se misturam e assim por diante. Então, grandes papos sempre me ensina em nossas conversas. E finalmente quero também, falando agora da nossa casa atual, a PUC, quero render homenagem ao professor Saraiva, um ícone da cardiologia da PUC, ao professor Alessandro, que infelizmente não trabalha mais com a gente na PUC, mas foi um companheirão aí de aulas, também aprendi muito com ele. E para finalizarmos essa aula, pessoal, não podia deixar de mostrar o meu padrinho na PUCamp, Dr. Carlos Henrique, que muito honra com sua amizade e que, além de ser também companheiro de aulas como o Alessandro, é uma pessoa boníssima, um excelente amigo, de um conhecimento muito profundo e que sempre tem algo para nos ensinar toda vez que nos encontramos. Como ele sempre diz, para um cafezinho. Mas nunca é um cafezinho sem informação, nunca é um cafezinho sem ensinamento, sem o compartilhar da sabedoria dele. Sou muito grato ao Carlos por sua amizade. Então é isso, pessoal, que nós tínhamos para hoje. Valeu pela companhia, valeu por estarmos juntos todo esse tempo. Essa é a história, a incrível história da eletrocardiografia. Eu espero que tenha valido a pena, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se sinta incitado a estudar um pouco desses personagens que eu apresentei aqui hoje. Eu só praticamente citei a vida deles. É importante que você vá atrás, que leia, que se aprofunde, que saiba mais. E esse é o nosso tributo, o tributo do Medicine in Class para a gloriosa, para a extraordinária história desses homens que tanto contribuíram. E se hoje o eletrocardiograma é uma realidade, se é um exame útil, se é um exame que salva tantas vidas, nós devemos a essa história, nós devemos a esses pesquisadores que, com risco muitas vezes das suas próprias vidas, se dedicaram, queimaram realmente suas vidas para obtermos o conhecimento que nós temos. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!